Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar regra da cadeia, ou seja, vamos derivar funções compostas. Então, vou compartilhar com vocês aqui minha câmera. Só um momento. Então, vamos lá. Derivada da função composta, regra da cadeia. Então, provavelmente vocês já estudaram em disciplinas anteriores as funções compostas. E agora nós vamos aplicar esse conhecimento aqui nas derivadas. Então, aqui eu tenho uma função composta, que é a função x² mais 1, né, que está dentro da raiz quadrada. Então, para derivar essa função composta, nós vamos aplicar a regra da cadeia. Então, o primeiro passo é nós identificarmos uma função que nós vamos denominar de u. Então, essa função u, ela vai ser a função aqui interna. Então, nós vamos chamar x² mais 1 de u. Então, u é igual x² mais 1. Então, esse é o primeiro passo, identificar a função u. Na sequência, nós vamos derivar a função u. Então, vamos derivar a função u. Então, a derivada de 1, que é uma constante, é 0. E a derivada de x², o 2 desce multiplicando e subtrai 1 do expoente. Então, u' é igual a 2x. Certo? Então, derivamos aí a função u. Então, nós como trocamos tudo que estava aqui dentro por u, então vamos gerar uma nova função que nós vamos chamar de g de u. Então, g de u é raiz quadrada de u. Então, agora nós vamos derivar essa função. Então, quem é g' de u? Já vimos em aulas anteriores que a derivada da raiz quadrada é 1/2 da raiz quadrada de u. Certo? Então, pela regra da cadeia, a derivada da função composta h de x, vamos chamar de h' de x, é igual a derivada de u vezes a derivada da g de u. Certo? Nós vamos multiplicar essas duas derivadas. Então, a derivada de u, 2x. A derivada da g de u deu 1/2 da raiz de u. Então, nesse produto aqui, nós podemos cancelar esse 2 com esse 2. Certo? Então, se a função ela é uma função da variável x, nós temos que terminar também com a variável x. Nós fizemos essa substituição só para derivar. Então, multiplicando aqui, x vezes 1 dá x. E raiz de u. Quem é u? x² mais 1. E assim, nós derivamos a função raiz quadrada de x² mais 1. Certo? Vamos ao segundo exemplo. Então, temos aqui, f de x é seno de 4x sobre 2. Nós vimos que uma constante multiplicando ou dividindo, no caso aqui o 2, a gente basta manter, nós não vamos derivar, certo? Porém, aqui, no argumento do ângulo seno de x, eu tenho 4x. Se fosse só o x, seria uma derivada imediata, né? Onde a derivada do seno é igual a
cosseno. Mas como eu tenho aqui 4x, nós vamos chamar essa função interna, que no caso é o 4x, de u. E vamos aplicar aí a regra da cadeia. Então, u é igual a 4x. Aí a gente vai e deriva essa função u. A derivada de 4x é igual a 4. Certo? Pois esse x tem expoente 1. Quando eu faço 1 menos 1, né, na regra da potência, fica x elevado a 0. X elevado a 0 é igual a 1. Então o x desaparece e fica somente o 4. Então trocamos 4x por u. Então eu vou escrever aqui uma nova função. G de u é igual seno de u sobre 2. A derivada do seno é igual a cosseno, né? Vocês viram lá no material de apoio. Então, a G' de u é igual, derivando o seno da cosseno de 1 sobre 2. Então, agora, aplicando a regra da cadeia, nós vamos multiplicar as duas derivadas. Então, ó, nós vamos fazer a derivada de u vezes G' de u. Derivada de u, 4. G' de u, cosseno de u sobre 2. E quem é u? Vamos voltar para a variável x. Ó, u são 4x. Certo? Então, nessa multiplicação, eu posso dividir 4 por 2. Solução, 4 por 2 dá 2. Cosseno de 4x. Então, derivamos aí a função seno de 4x sobre 2. Observe que nesse caso específico, nós vamos calcular a derivada no ponto 15 graus. Então, vamos substituir aqui. Ó. Então, 2 vezes cosseno de 4 vezes 15. Isso aqui é igual a 2 vezes cosseno de 60. Então, cosseno de 60. Então, é 2 vezes. Cosseno de 60 é igual a meio. Correto? Então, fica 2 vezes meio, que nós podemos cortar. Logo, a solução é igual a 1. Então, voltando aqui o início, ó, a derivada de seno de 4x sobre 2 no ponto 15 graus é igual a 1. Tá ok? Vamos à terceira questão. Então, aqui nós temos uma função exponencial, certo? Aí nós vimos que a derivada de e elevado a x é ela mesma. Porém, nesse caso, o expoente não é x. São 2x. Então, temos que aplicar aí a regra da cadeia. Então, essa função interna, que no caso aí são os 2x, o expoente, é o que nós vamos chamar de u. A função u. Então, u igual a 2x. Esse é o primeiro passo. Depois a gente deriva a função u. A derivada de 2x é igual a 2. Ok? Então, agora eu vou escrever outra função. Ó. G de u é igual a 6 vezes e elevado a u, pois trocamos 2x por u. Derivada de e elevado a u é ela mesma. E a constante não multiplica, só repete. Então, a derivada dessa função, g' de u, é ela mesma. 6 vezes e elevado a u. Lembrando que esse e é o número de Euler, que vale 2,71. Certo? Então, derivamos as duas funções. Agora, vamos multiplicar os resultados. Então, nós vamos fazer, ó.
derivada de U vezes G' de U. Ou seja, 2 vezes 6 vezes E elevado a U. 2 vezes 6, 12, E elevado a U. Aí a gente volta para a variável X. Quem é U? U são 2x. Ok? Então, nós vamos calcular a derivada no ponto 0, f' de 0. Então, vamos trocar x por 0. Então, 12 vezes E, 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. E elevado a 0 é igual a 1. Então, fica 12 vezes 1 e dá 12. Tá ok? Certo, gente? Então, vamos. Nossa última questão. Deixa eu pegar aqui. De hoje. Então, temos aqui, ó, uma função logarítmica ln de 4x mais 1. Então, nós vamos trocar essa função interna por o mesmo processo. Então, u 4x mais 1. Aí deriva. Qual a derivada de 4x? Igual a 4, e a derivada da constante é 0. Então, a derivada aqui vai dar 4. Certo? Aí, g de u, ln de u. Aí a gente deriva essa função. Por que ln de u? Porque nós trocamos 4x mais 1 por u. Aí vamos derivar essa função. G' de u. Já vimos em aulas anteriores que a derivada dessa função é 1 sobre u. 1 sobre u logaritmando. Então, aplicando aí a regra da cadeia, nós vamos derivar. Ó, vamos multiplicar G' de u vezes u'. Certo? Vamos multiplicar as duas derivadas encontradas. Então, vamos fazer 4 vezes 1 sobre u, que dá 4 sobre u. Mas quem é u? U são 4x mais 1. Então, nós vamos substituir aí, ó. 4 sobre 4x mais 1. Certo? Então, essa é a derivada. Nós iríamos parar aqui se não especificasse o ponto. Mas nós temos aí um ponto específico, ó, que nós vamos derivar no ponto 0. Então, vamos trocar x por 0. Então, a galinha de 0 é igual a 4. 4 vezes 0, vou queimar um pouquinho aqui, mais 1. Ou seja, 4. 4 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. 4 dividido por 1 igual a 4. Certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Por hoje é só e até a nossa próxima aula.